Eu sou o Cláudio Barbosa e na aula de hoje veremos o método siderúrgico de obtenção do ferro. Ferro é o metal mais usado no nosso cotidiano. A partir do ferro se faz o aço. O que é o aço? É uma liga metálica feita de ferro e carbono. E esse aço é usado no nosso cotidiano na confecção de concreto armado. Então, todas as vezes que alguém estiver construindo um muro, que alguém estiver levantando uma casa, ele está usando concreto armado. Se está usando concreto armado, está usando ferro. O ferro, ele é obtido através de um minério. Então, o que nós temos no cotidiano é o minério. E através desse minério, a gente obtém o ferro. E através do ferro, nós confeccionamos o aço, misturando a ele uma quantidade determinada de carbono, para se fazer uma liga metálica que é chamada de aço. O método de obtenção do ferro nas siderúrgicas, através de um aparelho chamado alto forno. Então vou colocar para você os principais minérios de ferro. Nós temos o Fe2O3, chamado trióxido de diferro, que é conhecido com o nome de hematita. Nós temos o Fe3O4, tetróxido de triferro, que é um óxido duplo, é um óxido misto chamado de magnetita. Essa magnetita é a pedra ímã natural. E nós temos também o FeS2, chamada pirita. Essa pirita é conhecida com o nome de ouro de tolo. Brilha como ouro, parece ouro, tem gosto de ouro, tem cheiro de ouro, mas não é ouro. É um minério de ferro, chamado de pirita. Devido a essas semelhanças, a pirita é conhecido com o nome de ouro de tolo. Isso já foi até tema de novela da Rede Globo. Muito bem. Esses são os três principais minérios: hematita, magnetita e pirita. Principais minérios de ferro. Como que é feito a escolha do minério? A escolha do minério leva em consideração a abundância do minério no solo, a facilidade de extração dele do solo e a porcentagem de ferro nesse minério. Professor, como calcular essa porcentagem de ferro no minério? Deixa eu fazer para você. Pessoal, vamos pegar como exemplo a hematita, que é o Fe2O3. Primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molar da hematita. Como que é feito o cálculo da massa molar? Somando as massas atômicas. Veja que na hematita eu tenho 2 ferros e 3 oxigênios. Eu pego a quantidade de cada um e multiplico pelas massas atômicas. Quantidade de ferro, 2. Massa atômica do ferro, 56. Onde a gente acha a massa atômica? Na tabela periódica. Quantidade de oxigênio, 3. Massa atômica do oxigênio, 16. Somando todo mundo, eu vou achar uma massa molar de 160 gramas por mol. Portanto, 160 é a soma de todo mundo, está para 100%. Desse total de 160, qual foi a participação do ferro? 2 vezes 56, 112. 112 está para X. Multiplicando cruzado, eu vou ter 70% de ferro na hematita. Então é um bom minério. É bastante abundante lá em Minas Gerais, é de fácil extração e tem uma boa porcentagem de ferro, 70%. Significa
que de cada 100 gramas de hematita, nós conseguimos obter 70 gramas de ferro. É dessa maneira que a gente determina a porcentagem de ferro que tem no minério. Vou passar uma tarefa para você fazer em casa. Por analogia, você vai determinar em casa qual é a porcentagem de ferro na magnetita e qual é a porcentagem de ferro na pirita. Os cálculos são todos iguais, beleza? Turma, é uma boa probabilidade de aparecer no Enem por causa daquele acidente que teve lá em Brumadinho. Aquele acidente de Brumadinho, lá em Minas Gerais, lá existe uma siderúrgica que obtém ferro a partir do minério hematita. Essa obtenção do ferro é feita através de um equipamento chamado alto forno, que é essa geringonça que eu coloquei aqui para você. Isso aqui chama alto forno. Dentro do alto forno, a gente joga lá dentro do alto forno a hematita, que é o minério de ferro, joga o carvão, que é feito de carbono, e joga o calcário, que contém como principal substância o carbonato de cálcio. Então olha só, lá dentro cai carbono no estado sólido, que vem do carvão. Aqui nós temos a entrada de ar, ou seja, está entrando gás oxigênio. Como o carvão é sólido, ele vai descer no alto forno. Como o oxigênio é gás, ele vai subir no alto forno. O encontro do carvão com o O2 vai provocar uma reação de combustão incompleta. O carvão vai reagir com meio de O2 e vai produzir o CO, monóxido de carbono, combustão incompleta desse carvão. Muito bem. A hematita, que é o minério de ferro, Fe2O3, vai entrar em contato com o CO, que foi produzido na combustão incompleta do carvão. O encontro dos dois vai produzir ferro mais CO2, ó. Bora calcular o NOx? O NOx do oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Para dar 0, mais 6 dividido por 2, mais 3. O oxigênio é menos 2, carbono é mais 2, ó. Substância simples é 0, o oxigênio é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Para dar 0, mais 4 dividido por 1, mais 4. Veja que o carbono sofreu oxidação e o ferro sofreu redução. Quem oxida dá, quem reduz recebe. Então eu vou ter uma transferência de elétrons do carbono para o ferro. É justo essa transferência que fez o ferro sofrer uma redução. Galera, no minério, perceba você que o ferro ele está oxidado no minério. No minério o ferro está de carga mais 3, ele está oxidado. Para obter o ferro 0, eu tenho que fazer ele reduzir. E quem faz isso é o CO. O CO é que provocou no ferro a sua redução. Então veja que quem sofreu oxidação foi o carbono. O redutor é a substância inteira que tem o carbono. Quem sofreu redução foi o ferro. O oxidante é a substância inteira que tem o ferro, Fe2O3. Então perceba você que quem fez o ferro reduzir foi o CO. O CO é o meu redutor. Se eu não tivesse colocado carvão, não ia produzir CO. Se não produz CO, não produz ferro, porque o CO é que é o responsável em fazer o ferro que estava oxidado no minério a reduzir. Então, no alto forno,
O segredo da obtenção do ferro é usar carvão. É a partir do carvão que a gente obtém a substância que vai fazer o ferro reduzir, que no caso é o monóxido de carbono, o CO. Muito bem. Gente, de sorte que esse CO2, ele sai por aqui, porque ele é um gás, e vai parar no ambiente, provocando o chamado efeito estufa. Importante esse aspecto ambiental. Eu tenho certeza que todos vocês já viram alguém dizer que a construção civil é responsável por parte do impacto ambiental no que diz respeito ao efeito estufa. Verdadeiro isso, porque a construção civil usa concreto armado. Concreto armado é feito de ferro, é feito de aço, e o aço é feito de ferro. Então, se está construindo, está usando aço. Se está usando aço, está usando ferro. Se está usando ferro, a gente está obtendo esse ferro a partir do minério. E para obter o ferro, de lambuja produz CO2. E esse CO2 vai parar no ambiente, provocando o efeito estufa. Por isso que o simples fato de um país estar em desenvolvimento, o simples fato de um país ter um avanço na construção civil, está contribuindo para o efeito estufa, exatamente por causa da produção do CO, beleza? Do CO2, beleza, pessoal? Importante esses aspectos ambientais. E o calcário, onde que ele entra? O calcário, pessoal, ele é uma mistura que contém como substância principal o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, dentro do alto forno, na presença de calor, ele se decompõe em óxido de cálcio mais CO2. De sorte que esse CaO, óxido de cálcio, que foi obtido na decomposição do calcário, ele reage com o SiO2. Esse SiO2, pessoal, é areia. Esse SiO2 é uma impureza do minério. Essa impureza reage com o óxido de cálcio que veio da decomposição do calcário e produz o que nós chamamos de escória do processo. Essa escória é usada para fazer cimento, ó. Por que a gente chama essa substância de escória? Porque ela é produto de uma impureza. Por ela ter vindo de uma impureza, nós chamamos ela de escória, que é usada na fabricação do cimento. De sorte que aqui eu vou ter o ferro gusa. O ferro gusa sai por aqui, ó. Então, esse ferro que foi obtido, ele é chamado de ferro gusa. O que é ferro gusa, professor? É um ferro que tem altas porcentagens de carbono como impureza. Para o ferro gusa virar aço, eu tenho que injetar nesse ferro gusa uma corrente de ar quente. A corrente de ar quente tem oxigênio, gás oxigênio. Esse gás oxigênio reage com esse carbono, que é uma impureza, fazendo o mesmo diminuir para chegar nos valores do aço. Então, esse que a gente obtém aqui é o ferro gusa. É um ferro que tem um alto teor de carbono como impureza. A escória sai por aqui e, como eu havia dito para você, ela é usada na fabricação de cimento. Então, isso que eu descrevi para você é o método siderúrgico de obtenção do ferro. No caso, eu usei como minério a hematita, que é o minério mais usado. O acidente que aconteceu lá em Brumadinho foi exatamente
numa siderúrgica que fazia exatamente isso que eu te expliquei. Turma, vamos aproveitar a deixa e vamos classificar algumas reações. A primeira reação foi a combustão incompleta do carbono. O carbono reagiu com o O2 produzindo CO. Duas substâncias, carbono e gás oxigênio, produziu uma única substância. Quando duas ou mais substâncias produzem uma única substância, nós temos uma reação chamada reação de adição. Reação de adição ou síntese. Muito bem. O carbonato de cálcio, que é o principal componente do calcário, na presença de calor, ele produziu duas substâncias. Então aqui, uma única substância, que foi o carbonato de cálcio, produziu duas substâncias, o óxido de cálcio e o gás carbônico. Uma única substância, dando origem a duas ou mais substâncias, recebe o nome de reação de decomposição ou de análise. E essa reação de decomposição, feita pela ação do calor, que é representado por um triângulozinho, ela recebe o nome de pirólise. Lise quebra, pirocalor, quebra feita pelo calor. Lembrando que a pirólise também pode ser chamada de calcinação. Pirólise ou calcinação. Então, a formação do CO, chamada reação de síntese ou adição. A decomposição do carbonato de cálcio é chamada de reação de análise, reação de decomposição. Como ela foi feita pelo calor, ela recebe o nome de pirólise ou calcinação. A produção da escória, duas substâncias, produziu uma. Duas produzindo uma, chamada reação de adição ou síntese. A diferença da primeira síntese para outra síntese é que na primeira os reagentes são substâncias simples. Aí a gente fala que é uma síntese total. A segunda, os reagentes, que é o óxido de cálcio e a areia, são substâncias compostas. A gente fala que a síntese ela é uma síntese do tipo parcial.